Olá, bom dia a todos. Bom dia. Com muita alegria, como o Rui falou, nós estamos aqui no 7º encontro, para que a gente possa fazer esse Evangelho dos Animais. E esse é um dos objetivos do Instituto Taupete, multiplicar esse trabalho do Evangelho dos Animais, que lá na nossa casa, no Luiz Monteiro de Barros, já acontece há mais de 5 anos, foi a primeira casa que iniciou aqui em Santos. Hoje a gente já tem aí por volta de 7 casas fazendo esse Evangelho em muitos lugares da cidade. Temos centro espírita, temos centros de Umbanda já, centro universalista, que a gente está tentando aí implantar também em igreja católica e em igreja universal. Estamos conversando, vamos ver o que a gente consegue, porque é importante cada casa, de acordo com a sua religião, que a gente possa levar os nossos pets, porque hoje a gente considera realmente eles como nosso membro da família. Muitas pessoas perguntam para nós sempre qual é o papel do animal na vida da gente. E eu tenho uma certeza que o maior papel dos animais para nós é desenvolver virtudes. Tem uma história muito interessante, no Instituto Taupete a gente recebe muita mãezinha, cadela, que está grávida, geralmente de morador de rua, aquela cadelinha que não foi castrada, e aí chega para nós lá 6, 7, 8 filhotes. Por exemplo, essa semana, quem olhar depois no Instagram da gente vai ver nas postagens de ontem, anteontem, chegou uma cadelinha, 9 filhotes, né, do morador de rua, 9 bolinhas pretinhas, coisa mais linda, 5 machinhos, 4 fêmeas disponíveis para adoção. Os cãezinhos já vão castrados, vacinados, vermifugados, né? A gente lá no Instituto dá tudo para a pessoa. E a gente tem muito esse trabalho de adoção. E muito mais assim do que as pessoas gostam muito de ir lá no Instituto, como o Rui falou, é ali perto do morro, né, perto da Lagoa da Saudade, no Morro da Nova Sintra, muitas pessoas se voluntariam para ajudar a cuidar dos animais. Mas a gente percebe que a maior parte das pessoas que vão para voluntariado são pessoas que estão passando por situações, às vezes, difíceis. Às vezes está com uma depressão, às vezes uma ansiedade, às vezes teve uma ruptura de algum laço familiar, uma perda financeira. Bom, a pessoa está passando num momento difícil. E há um tempo atrás me ligou uma senhora perguntando se eu podia conversar com ela, se ela poderia ir lá. E aí numa manhã de terça-feira ela chegou lá conversando com a gente e ela relatou para nós alguns problemas de relação familiar, alguns problemas que há muitos anos, quase há mais de 10 anos, que ela não tinha contato com seu filho, porque depois que ele casou, ela teve alguns problemas com a nora e o filho acabou rompendo e elas não se falavam mais de 10 anos, e como ele era filho único, para ela aquilo ali fazia muita importância. E ela tinha um gatinho e um cão, e recentemente desencarnou um e logo na sequência desencarnou o outro, e ela falou que sofreu muito, ainda estava sofrendo muito pela perda dos 2 animais, e que ela tinha optado por não adotar mais nenhum animal, porque ela falou, a gente sofre muito, né? E ali eu estava conversando com ela que eu falei que era importante a gente sempre estar aberto ao amor, porque ela me perguntou se era possível que aqueles 2 animais dela reencarnassem e voltassem para ela. Ela estava com dúvida se o gatinho dela poderia reencarnar, se o cachorrinho dela reencarnaria, e se eles poderiam voltar. E se pudessem voltar, como é que ela faria para achá-los? E eu falei para ela, você simplesmente tem que estar aberta ao amor. Quando você fala que não vai querer mais adotar algum animal porque você sofreu muito, né, que você passou uma dificuldade grande com a perda da presença deles perto de você, você está fechando uma torneira onde cada um de nós, espíritos imortais, traz dentro de nós, que é o amor. A culminância da nossa evolução sempre será o amor. A gente vai desenvolvendo comportamentos virtuosos para vencer os nossos vícios pouco a pouco, mas sempre destino do amor. E eu falei para ela, pense, sempre tem filhotinhos, se você não quiser um filhotinho, a gente tem sempre cãezinhos já mais idosinhos, precisando. Mostrei para ela e ela foi embora, agradeceu. Passado uns 2 meses, sempre, toda semana chegam animais para nós, filhotes, eu sempre faço a postagem, mostro. Passado uns 2 meses, ela viu uma das postagens e me ligou. Wilson, eu vi a postagem aí de uns 3 filhotinhos, aí tinha um branquinho com olho preto, olho de pirata, né, aqueles famosos piratinha. Ela falou, eu gostei desse menino aí,
se ninguém escolheu ainda, eu quero ficar com ele. Eu falei, puxa, que alegria. Ela falou, eu fiquei pensando bem, eu acho melhor ter um novo filhote. E assim foi. Ela foi pegar o filhote, né? Eu perguntei, e aí, como é que está a sua relação com seu filho? Tentou falar com ele? Falou, mandei mensagem, mas nem ele nem minha nora respondem. Continuo vivendo sozinha, uma senhora de quase 70 anos. Falei, tá bom. Ela levou o filhote toda feliz. No dia seguinte ela me mandou foto do filhote com ela na cama, no sofá. Ela comprou roupinha, comprou tudo pro cachorrinho, coleirinha nova, né? Tava toda feliz. Mudou o astral. Ela falou, olha, minha casa tá uma alegria de ontem para hoje. Aí ela falou para mim, eu vou fazer um negócio. Ela falou, eu tirei uma foto dele bonitinho. Ela vestiu ele toda com roupa dos Santos, o cachorrinho, o filhotinho. E vou mandar pro meu filho. Eu falei, isso, faz isso, manda pro seu filho. Ela fez um vídeo mostrando o filhotinho novo. E no dia seguinte, para minha surpresa, ela me liga e me conta uma história. Eu falei, o que foi? Ela falou, olha, você não sabe, eu mandei o vídeo e a foto do cachorrinho pro meu filho, ele respondeu. 10 anos sem falar com ele. Eu falei, Ele falou que achou bonito. Eu falei, que bacana, manda de novo, manda outro. Ela fez um vídeo, mandou. Bom, passou uma semana, ela entrou em contato comigo, Wilson, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Meu filho e minha nora vieram me visitar. Eu sei que não foi por minha causa, foi por causa do cãozinho. Mas já estão vindo. E ela mantém contato comigo, relatou a relação com o filho e com a nora, e eles vão lá todo dia, brincam com o cachorro, levam o cachorro para passear, já foi dormir na casa dela de novo. O cachorro foi uma desculpa. Às vezes o filho estava querendo se reaproximar, e depois de tanto tempo separado, não tinha um motivo, às vezes tinha vergonha de voltar, porque muitas vezes o nosso orgulho não permite que a gente volte atrás em escolhas e atitudes. E aquele cãozinho, com a presença dele, foi ali o gatilho para aquela família, para aquela mãe e aquele filho, aquela nora, voltassem a se encontrar. Ela me liga sempre e fala que agora o filho já frequenta a casa dela, ela já começou a frequentar a casa do filho e que o cãozinho está sempre presente. Então a gente não sabe às vezes os caminhos que a espiritualidade vai se utilizar para que a gente possa voltar para o trilho. Quais os caminhos que a espiritualidade vai utilizar para que as famílias se harmonizem de novo. Mas uma coisa é certa, cada serzinho desse, seja um cão, um gato, um coelhinho, um peixe-beta dentro de casa, é um serzinho que vai te trazer amor, que vai te trazer harmonia e que de uma forma ou de outra vai despertar em cada um de nós sementes adormecidas do carinho que a gente traz dentro de nós. Esse filho que estava afastado da mãe, com certeza, na sua consciência, ele sabia que isso estava errado. Porque no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, aonde está escritas as leis de Deus? E o Espírito Verdade responde a Kardec, na consciência. Então, quando cada um de nós escolhe ter uma atitude que a gente tem certeza que é equivocada, mas que por nossa personalidade, às vezes por orgulho, a gente não muda, a nossa consciência lateja, a nossa consciência o tempo todo mostra para você que você está equivocado, que você precisa mudar. E aquele cãozinho foi a oportunidade daquele filho retornar para o seio materno, para a sua mãe. E a gente tem muitas histórias como essa, de a presença do animal fazer bem para as pessoas. Às vezes pessoas que não conseguem se relacionar com outras porque têm dificuldade de abraçar, dificuldade de dizer eu te amo, essas pessoas vão desenvolvendo essas virtudes junto com o seu cão. Eu estou olhando para vocês aqui e a maior parte de vocês com o cãozinho no colo o tempo todo, afagando, fazendo carinho, abraçando. O que é isso que nós estamos fazendo? Externando amor. E olha como eles são bonzinhos, eles ficam calmos e agradecem esse carinho. Não existe uma só alma, não existe só uma fera, uma única fera, que não se renda a um toque de carinho e de amor. A história do lobo de Gúbio, quando Francisco de Assis vai conversar com o lobo, porque a população estava revoltada com ele, porque ele matava os animais, atacava os pedestres que passavam pela estrada e tinham decidido que iam acabar com ele, porque ele era uma fera muito grande, muito feroz. Francisco de Assis então entra na floresta e conversa com o lobo, explicando o que está acontecendo, e aquele lobo sai docilmente ao seu lado e passa a fazer parte ali como um cãozinho simples e amável com a população daquela cidade. Então a gente não sabe o que a providência divina escolheu para nós.
Mas com certeza, quando a gente está com cada um desses bichinhos no colo, a gente está externando para eles uma grande quantidade de amor. E a gente está recebendo isso de volta. Existe uma permuta muito grande de energia entre nós e eles. Quando a gente está afagando eles, nesse ato da gente esfregar a mão neles, passar a mão no ventre, na cabecinha, né, coçar a orelha, a barriguinha, nós estamos passando a nossa energia para eles. E eles estão retribuindo com a energia deles. Por isso que a gente vê muitas vezes determinados cães apresentando algumas doenças, principalmente eu falo dermatites, onde eles compartilham emoções do lar. Muitas vezes as emoções do lar, por algum motivo, não estão equalizadas, porque é difícil todos no lar estar sempre bem. Sempre às vezes vai ter alguém mais ansioso, alguém mais depressivo, alguém que está com raiva, alguém que está com alguma problemática, e sem a gente querer, a gente acaba passando essa energia, às vezes desequilibrada, para o nosso pet. E eles vão somatizar em forma de doenças. Pode ser uma dermatite, pode ser uma gastrite, pode ser um câncer. Mas de alguma forma eles vão manifestar isso. Daí a importância da gente manter o mais equilibrado possível o nosso jeito de ser e o nosso lar. E como é que eu vou manter equilibrado o meu lar? Evangelho no lar ajuda muito. A gente tem que entender que o nosso lar é o nosso local sagrado de refazimento de energias. Então, se você chega cansado da rua, estressado porque teve algum problema, a gente tem que procurar deixar isso do lado de fora. A gente tem que procurar deixar o nosso lar o mais harmonizado possível, para que eles fiquem harmonizados também. A gente percebe hoje que tanto nós quanto eles estão tendo uma longevidade maior, porque hoje a gente se cuida mais, nós fazemos exercícios, vamos mais ao médico, temos uma alimentação melhor, mais balanceada, e eles também. Antigamente um cão não vivia tanto, um gato não vivia tanto quanto vive hoje. Hoje chega a 20, 22, cães aí chegando aos 25 anos, quando há 25, 30 anos atrás, a média de sobrevida de um animal era 7 anos, 8 anos, e isso foi aumentando, assim como a nossa também. Década de 50, a gente vivia uma expectativa de vida de 55 anos. Hoje, nos anos 2025, a nossa expectativa de vida já está em 72, 74 anos, mas a gente sabe que grande parte de humanos aí chegando em 90, 95, 100 anos. Isso é uma média que se faz mundial, né? Então, cada vez mais nós vamos viver mais. E sabe por que a gente está vivendo mais? Porque a gente vai desenvolvendo atributos virtuosos e a gente vai vivendo melhor. Tem uma pergunta num livro de Ramatiz, A Vida no Planeta Marte, e ele conta para nós como é que é a vida num planeta mais evoluído. Então ele vai falar para nós como é a ciência, como é a engenharia de construção, como é a alimentação, família, política. Cada capítulo ele fala sobre uma coisa. E quando ele fala sobre tempo de vida, longevidade em Marte, né, tem gente que não acredita que existe vida em outros planetas, mas um dos pilares da doutrina espírita é a pluralidade de mundos habitados. Por que só vai existir vida no planeta Terra, com tantos planetas no sistema solar, com tantas estrelas e planetas na galáxia, no universo? Então, assim, é uma ideia muito pequena a nossa do homem. Então, na própria revista espírita, fala de vida em Saturno, em Urano, fala de planetas mais evoluídos. Conta-se que o Sol, ele tem esse brilho, essa luz, essa força, essa energia, porque o Sol é um local, é um astro onde se encontram espíritos de altíssima hierarquia, muito evoluídos. Por isso que ele tem emana essa luz, esse calor. Tem um objeto. E Marte, quando ele vai falar sobre o tempo de vida e longevidade dos habitantes, dos espíritos que lá vivem, ele vai falar que os espíritos lá têm um tempo de vida comparado com o da Terra de 400 a 500 anos, a cada encarnação. E por que num planeta mais evoluído o espírito vive mais e num planeta Terra, que é um planeta ainda de provas e expiações, o espírito vive menos? E aí foi respondido numa das questões que eles falam: vós ainda tem escolhas muito egóicas e equivocadas, e às vezes uma encarnação muito longa vocês poderiam se complicar demais por apresentação do ego. Conforme nós vamos evoluindo, crescendo e melhorando, nós vamos evoluindo em intelectualidade e em moralidade. Quanto mais moralizado eu sou, eu tenho escolhas mais assertivas, mais harmoniosas e amorosas. Então eu tenho condição, aquele espírito tem condição
de vivenciar mais aquela encarnação, porque ele está aproveitando. Então, quanto mais evoluído é um grupo de espíritos, quanto mais evoluído é um planeta, mais tempo de vida tem aqueles espíritos que ali reencarnam. E o interessante é que ele vai falar sobre a passagem, sobre a desencarnação, que para nós ainda a desencarnação é dolorosa, vamos falar assim, a separação é triste, né, porque a gente acha que não vai mais ver, que não vai ter mais contato. Ele fala que a desencarnação em mundos evoluídos, por exemplo em Marte, é simplesmente uma despedida, que o espírito sabe que chegou o momento dele desencarnar, que ele não desencarna com o corpo num estado mais senil, mais deteriorado como na Terra, que o corpo vai envelhecendo. O corpo lá, ele também tem esse processo de envelhecimento, no qual eles chamam de amadurecimento e não envelhecimento. E esse amadurecimento, ele se dá, mas não de uma forma onde aquele ser ele vai perdendo a vitalidade, diminuindo as suas forças físicas, como acontece aqui conosco. Aquele ser ele vai amadurecendo e ele vai transitando e vai transformando as suas atividades dentro da sociedade. E quando chega o momento da despedida, seria o chamado desencarne, desenlace, e ele sabe que vai passar por aquele momento, ele simplesmente se despede, deita e vai, simplesmente assim, que não tem esse processo doloroso que nós temos na Terra, mas isso são processos que o espírito imortal ele vai passando e vivenciando, e através de evolução a gente vai aprendendo, né, e mudando. Se a gente olha para 50, 100 anos atrás, nós vemos que as leis que a gente tinha, hoje parecem ser leis brutas, né? Às vezes a escravidão, leis que permitiam que a gente tivesse atitudes em relação, por exemplo, à mulher, que hoje a gente vê ainda muitos homens aí com atitudes equivocadas em relação à mulher, em termos de agressão, mas antigamente isso era visto como normal. Se um homem achasse que a esposa o traiu, ele poderia simplesmente matar a esposa e não acontecia nada há 80, 100 anos atrás. Hoje não, hoje tem uma igualdade, o respeito a todos. Então as leis do homem, elas são mutáveis, as leis vão se transformando de acordo conforme a sociedade vai se moralizando. Para os animais é a mesma coisa. Nos mundos evoluídos, a gente tem um relato na Revista Espírita falando que os animais, eles já são nossos parceiros de funções dentro do lar. Não existe mais animal quadrúpede nos mundos evoluídos. Os animais já se ergueram também, já se tornaram bípedes. Ah, Wilson, quer dizer que os animais na Terra aqui não vão ser mais quadrúpedes, vão evoluir? Não. Aqui na Terra, o estágio de evolução deles pede que eles continuem nesse estágio ainda. Quando se evolui mais, a gente sabe que como tem vida em outros planetas, o espírito ele vai transitando para outros mundos de acordo com sua necessidade de aprendizado e a sua necessidade física. Cada um de nós habita um corpo no qual a gente possa expressar as nossas habilidades. Se hoje eu, como Wilson, reencarnasse num corpo de um pinguim, como expressaria eu a minha evolução, ou cada um dos senhores a vossa evolução num corpo limitado? Então o espírito imortal, conforme vai evoluindo, os corpos nos quais nós vamos reencarnando também evoluem, e com eles não é diferente, o corpo vai evoluindo. As habilidades vão sendo desenvolvidas. Você vê que hoje um cão é muito mais inteligente, o cão é esperto, você chama ele pelo nome, ele sabe. Eles sabem quando aprontaram, quando fizeram alguma coisa errada, quando roubou a bolachinha que não era para roubar, quando rasgou a almofada do sofá, e você fala, Rex, ele já corre porque sabe, vai sobrar para mim. Né? Eles são inteligentes, não tem nenhum cachorro bobinho, né? Eles dão aquela virada de orelha assim para a gente que eles já entenderam. Então os cães também estão desenvolvendo habilidades, assim como nossas crianças. Vocês veem que as crianças hoje, quando nascem, vêm com habilidades diferentes, já escolhas, já são mais determinados. Tem crianças que já nascem que falam, eu não vou comer carne, mãe, eu não quero. Então, habilidades para arte, para música, para ciência. Então, as crianças estão nascendo mais evoluídas, são grupos de espíritos que estão vindo mais desenvolvidos para esse momento de transição planetária, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, e com os animais também, eles estão ficando mais evoluídos, tendem a ter uma compreensão, uma comunicação maior conosco. Hoje a gente ainda tem a comunicação verbal, oral, que é essa que a gente está falando, eu falo e vocês escutam, mas a gente sabe que com o tempo, em outros mundos, a comunicação oral deixa de existir. A comunicação passa a ser mental, de pensamento, como é no plano espiritual. A gente não vai precisar mais ter uma língua portuguesa, inglesa, mandarim ou espanhol. A língua do pensamento ela é universal. E o pensamento também é a comunicação com os animais nos mundos evoluídos.
tem muita informação, pessoal, sobre animais. Quem acha que não tem, um livro que eu gosto muito, que eu trago sempre, é o livro Todos os Animais São Nossos Irmãos, de Marcel Benedetti, onde ele conta para nós sobre colônias espirituais, como os animais são recebidos, quando um animal desencarna com dor, com uma doença, com câncer. Ele explica para nós aqui rapidamente que ele é despolarizado a sua memória e ele é colocado numa incubadora no plano espiritual com determinados jogos de luzes diferentes, e as cores vão fazer com que ele se harmonize rápido e ele já seja preparado para uma próxima reencarnação. Quando esse animal que está muito doente vai desencarnar, ele já é feito o desligamento dos seus laços perispirituais, que também tem, mas são mais simples que o homem, para que na hora do desencarne ele não sofra, ele é apagado, ele é anestesiado. Então ele conta para nós como a espiritualidade trabalha nas doenças dos espíritos. Isso é só um capítulo, pessoal. Então, quem tiver curiosidade de saber como é uma colônia espiritual de animais, como eles são tratados, como é que a gente pode se capacitar para trabalhar numa colônia espiritual, ele explica tudo aqui para nós, né? Numa colônia de nome Dionise, que depois muda para Rancho Alegre e que fica aqui na região central do Brasil, ali mais ou menos na região do Mato Grosso, que é uma das maiores colônias espirituais. Quero convidar vocês para conhecer Instituto Taupete no Instagram, Instituto_Taupete, para vocês conhecerem as nossas redes sociais, os trabalhos. Então a gente tem um trabalho que chama Tau Alimenta, onde a gente coloca ração em garrafinhas plásticas e distribui já há muitos anos na rua, na região do mercado municipal, para moradores de rua. É uma dose diária de ração para o cachorro. Tem um projeto chamado Tau Vets, que são veterinários de rua. A gente fez parceria com a Unimes e com outros veterinários. 2 vezes por semana a gente atende os cachorros de moradores de rua. Começa às 5 da manhã e vai até às 7. A gente atende gratuitamente ali. A gente tem um projeto Tau Hospitalar, onde a gente vai com animais não convencionais nos hospitais. Como o Rui falou, a gente tem um cavalinho, o nome dele é Bacuri, tem a porquinha da Algisa, tem os papagaios, tem as galinhas resgatadas de trabalhos, de oferendas, vulgas macumbas, que fazem muito lá no morro. A gente vai lá e pega os animais que estão nessas oferendas vivos e leva para lá. As galinhas põem ovo, até brinco, ó, tem ovo de macumba aqui para comer, né? Elas põem, é muito interessante. E elas ficam lá com a gente, estão bem de vida, elas estão muito bem. Jabutis. Então eu quero que vocês conheçam os trabalhos. A gente tem o projeto Tau Educa, onde a gente vai nas escolas com o cavalo, com o porco. Tem o projeto Tau Sênior, a gente vai na Casa do Sol, em diversas instituições de longa permanência para idosos. A gente leva os animais, coisa mais legal, os idosos ver o porquinho, o cavalo, traz memórias afetivas para aquele idoso que está com Alzheimer, é muito legal. Eles sempre trazem recordações. O meu avô, quando era no ano de 1930, 1920 e pouco, meu avô tinha um chiqueiro, tinha os porcos, eu ajudava meu avô, tinha as galinhas. Então a pessoa ajuda a estimular aquela memória que está ali nebulada por causa da doença. Então conheçam o projeto. E hoje à tarde, a Marli está ali vendendo, a gente vai ter uma tarde beneficente que é um bingo. Vai ser ali no Vasquinho, na Carvalho de Mendonça, ali no Canal 2. E o bingo tem a finalidade de ajudar os projetos da gente. Então vai ser às 2 horas, começa agora às 10, porque também está tendo uma feira colaborativa, tem 25 expositores com os artesanatos, mas às 2 horas começa o bingo, vai das 2 às 5. Quem tiver, hoje está uma tardinha de frio gostoso, sentar lá, bater papo, brincar, e você ainda vai ajudar o Instituto. O ingresso, o convitinho, custa R$20 e você já ganha as 10 cartelas para as 10 rodadas para você brincar lá. Aí vai ter bolo, salgadinho, doce para vender, refrigerante. Então eu convido a todos os senhores, tá bom? Eu agradeço a todos pela presença e agora convido o pessoal da casa para a gente se levantar, fazer o passo, para a gente poder fazer oração. Nesse momento é importante que vocês pensem na figura de Jesus, de Francisco de Assis, e cada um mentalize aquilo que aqui veio buscar. Então vamos fechando nossos olhos, pensar na figura do Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade da vida, por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que podemos realizar. Agradecer por esses cãezinhos, gatinhos, pelos nossos pets que estão junto de nós, por aqueles que já partiram, por nossos entes queridos e familiares, porque na verdade nós somos uma única e grande família. Que nós possamos ser cooperadores de Jesus, que nós possamos ser multiplicadores de amor,
que eu possa distribuir e dar aquilo que eu quero receber, que eu possa, nas minhas atitudes do dia a dia, multiplicar os ensinamentos do ama teu próximo como a ti mesmo. Que a presença desses animais na nossa vida possam realmente despertar virtudes adormecidas, que cada vez mais possamos almejar a presença de Jesus em nossas vidas. Assim como Francisco de Assis fazia, e tratava todos como irmãos, irmão sol, irmã lua, irmã água, os cardumes de peixes, os bandos de andorinhas, que possamos olhar para o nosso próximo não com indiferença, mas com amor, que a gente possa entender que todos nós somos um. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, paz e bem.